Boa noite, grupo querido. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos nesse grupo de estudos, que tem por objetivo fazer a leitura e também nós partilhamos, conversamos sobre as obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook, que tem a ver com constelações familiares, que tem a ver com o direito sistêmico. E o nosso grupo está fazendo a leitura deste livro aqui incrível. Nós iniciamos 2 semanas atrás, que é a autobiografia do Bert Hellinger. Hoje, retomando na página 31, lá no comecinho mesmo da página 31. Mas antes disso, nós, como sempre fazemos, toda semana, e nós nos sentimos bem, gostamos sempre de lembrar que esse grupo de estudos é uma ideia original, super criativa do Hamilton, que convidou muita gente que fez parte e continua fazendo aqui dentro do nosso coração. E a gente gosta de nominá-los. Renato Bertatti, a Alice Satin, o Oswaldo, o René Schubert e o Marcos Castro, que hoje está aqui conosco. Marquinhos, querido, desde já receba o nosso carinho, nossa gratidão pela sua presença e entrega aqui conosco. Marcos, nós já temos um leitor, que será o Eurico, mas antes temos uma colaboração. A Cleusa quer fazer uma partilha conosco. E aí eu te passo a palavra para você nos iniciar. Ótimo. Sejam todos bem-vindos. Que bom que estamos novamente aqui nesse nosso grupo de estudos. Então, sintam-se todos acolhidos. E que bom que a Cleusa tem algo a compartilhar conosco, que complementa a leitura anterior. Então, Cleusa, por favor, pode ficar à vontade para suas considerações e leitura. Neuzinha, abrir seu microfone, tá bom? Agora consegui abrir. Eu gosto muito desse livro do Bert, que é Um Lugar para os Excluídos, que é uma entrevista que foi feita com ele quando ele tinha 80 anos. E tem algumas partes que foi colocada aqui e que não tem nesse atual, né? Então, na leitura anterior, tem uma parte que ele fala: minha mãe me defendeu como uma loba. E nesse livro anterior, ele coloca assim: assim, depois do internato, frequentei o ginásio em Kassel e filiei-me a um pequeno grupo do movimento católico da juventude. Esse movimento estava proibido e éramos vigiados abertamente pela Gestapo. Ao terminar a 7ª e penúltima classe do ginásio, todos nós somos incorporados, inicialmente na prestação de serviço e depois no exército. Bem no início da minha prestação de serviços, um dos chefes do trabalho entrou na sala, aproximou-se de mim e me envolveu numa conversa. Era da Gestapo, mas eu ainda não sabia disso. Ele puxou uma conversa sobre Nietzsche e Hegel. Aos 17 anos, naturalmente, eu não sabia muito a respeito, mas não deixava de saber alguma coisa. Ele disse: Hegel teve uma antevisão do Estado atual. Eu lhe respondi: Hegel odiava o Estado. Ele imediatamente retorquiu: você odeia o Estado? De repente, tive a certeza de que estava sendo interrogado. Um ano depois, quando eu estava no Exército, estacionado na França, nossa classe recebeu pelo correio o certificado de conclusão do ginásio. O último ano nos foi abonado, porque todos estávamos servindo no Exército. Entretanto, foi exigido um certificado de prestação de serviço, e no meu certificado constou que eu era um elemento potencialmente nocivo ao povo. Naquela época, isso significava praticamente uma autorização de fuzilamento. Com isso, recusaram o meu diploma. Quando minha mãe soube disso, procurou o diretor da escola, eu interpelou energeticamente: meu filho está servindo o exército, está arriscando sua vida, e vocês lhe recusam o diploma? O diretor ficou envergonhado e lhe entregou o diploma. Minha mãe lutara por mim como uma leoa.
Essa passagem, ela é muito forte mesmo, Cleusa. E aqui citou um pouquinho, né, sobre o evento, assim, que a mãe o defendeu, assim, né, ou foi buscar mais elementos. E realmente foi bem dessa forma aí na história. E como o Bert colocava, assim, quando uma pessoa era classificada como elemento potencialmente nocivo ao Estado, é igual ele falava assim, a qualquer momento ele poderia ser pego e fuzilado, né? Era, entre aspas, um inimigo do Estado. E então, se era um inimigo do Estado, ele poderia ser morto a qualquer momento. E não bastasse isso, a mãe dele, ainda com toda a coragem, foi interpelar o diretor da escola, indagando por que ele não tinha recebido o certificado se ele estava, né, dando a vida ali na guerra. Então, é uma parte realmente muito bonita que você trouxe para nós. Eu achei que isso complementava o que eles colocam nesse livro atual. Exato, obrigado. Larissa, você disse que nós temos o leitor, é o Eurico que vai ler para nós? É o Eurico. Somente lembrando que no decorrer da leitura você faz pausas e o pessoal pode fazer perguntas e quem não conseguir abrir o áudio pode escrever no chat que a gente vai fazendo esse momento. E depois essa gravação vai ser disponibilizada lá no canal do YouTube do Hamilton. Ficou alguma pergunta do encontro passado? Eu não me recordo. Não. Tá. Eu até fui conferir também se tinha algum comentário, alguma pergunta no vídeo da semana passada e também não tinha nenhum comentário. Então tá ótimo, então podemos seguir. Posso iniciar? Boa noite a todos. Damos início então à página 31, primeiro parágrafo. Ficamos consternados quando uma notícia toca fundo em nosso coração. Temos a mesma sensação quando reconhecemos que estávamos em um caminho que nos afastou dos outros, em vez de nos conduzir a eles. Igualmente consternados, damos meia volta e retornamos a eles. É claro que nossos pais também têm imperfeições e fraquezas. Do nosso ponto de vista atual, fizeram algumas coisas erradas. No entanto, vamos imaginar que tivéssemos tido pais ideais em todos os sentidos e que tudo tivesse corrido às mil maravilhas. Quão aptos estaríamos para a vida? Justamente os erros e os desafios e aquilo que algumas vezes também nos custou muito sofrimento, nos dão a força especial quando os aceitamos. É um exercício que podemos fazer. Consideramos tudo o que aconteceu em nossa família, vemos o que queremos ignorar, excluir e o quanto empobrecemos se nos comportarmos dessa maneira. Então fazemos o caminho inverso. Consideramos tudo tal como é e dizemos, sim, foi assim. Aceito tal como foi. Agora vou tirar proveito disso. Vou aprender com isso e ganhar força. Então fazemos o caminho inverso. Nesse momento, é possível imaginar como é vir de uma família ideal. Conseguimos ter empatia pelos outros, sentir compaixão ou estamos muito isolados da vida ativa. Se agora olharmos para nós mesmos e para os outros que passaram por momentos difíceis, de que maneira eles poderiam sentir a empatia por outras pessoas? E quanta força ainda teriam para estar ao lado delas e amá-las? 30 de janeiro de 1933, data em que Paul von Hindenburg, presidente do Reich, nomeou Hitler chanceler. Fazia um dia frio e úmido em Colônia, com montículos de neve nas calçadas. Ao meio-dia, a notícia foi anunciada pelo rádio.
Venderam-se jornais extras e multidões se aglomeraram na Praça Neumarkt. À noite, meu pai entrou em casa e disse à minha mãe: Hitler é o chanceler do Reich. Meus pais ficaram muito tristes. Imaginavam que a partir daquele momento o caminho estaria livre para a ditadura do nacionalsocialismo. Na época, fiquei surpreso com a reação deles e perguntei por que todos estavam tão eufóricos, menos eles. Meu pai respondeu: todos que agora estão eufóricos, mais tarde vão reconhecer o quanto nos custará e o que nos espera. Estou com medo, muito medo. Apesar do mau desempenho da NSDAP nas eleições do Reichstag, em 6 de novembro de 1932, perderam-se as esperanças de que o fantasma pardo logo iria embora. Na mesma noite, partidários embriagados da SA partiram gritando pelas ruas de Colônia e obrigando os pedestres a saudar Hitler. No dia seguinte, houve uma marcha dos camisas pardas de Deutz e Rudolfplatz, com uma consagração alemã nos pavilhões de exposições. O evento foi observado com indiferença pelos habitantes da cidade e tratado com observações irreverentes. Porém, pouco depois, ficariam entusiasmados com os nacionalsocialistas. Nas semanas seguintes, centenas de comunistas e sociais-democratas de Colônia foram deportados, torturados e mortos pela SA. Tudo isso com a tolerância e até mesmo com a participação da polícia. Além disso, já em 1º de abril, o chefe do departamento pessoal da cidade encarregou a administração de dar informações sobre todos os judeus, uma instrução que chegou a extrapolar as leis raciais de Nuremberg aprovadas em 1935. Graças à sua profunda fé, meus pais ficaram imunes às tentações do nacionalsocialismo. Muito embora tenha sofrido muita pressão durante todo o período nazista. Meu pai se recusou a entrar para o partido. Era preciso ter muita coragem para isso. Lembro-me de um domingo, poucas semanas após a tomada do poder, meus pais queriam fazer conosco uma excursão a Belchicesland, após a missa matinal. Ficamos esperando o bonde. Então um homem da SA se aproximou e fez uma observação ao meu pai. Não sei o que meu pai respondeu, mas deve ter desencadeado a fúria do homem da SA, que gritou com ele e quis prendê-lo. Tinha autoridade para tanto. Com efeito, pouco antes, Hermann Göring, comissário do Reich para o Ministério do Interior da Prússia e, por conseguinte, diretor da polícia prussiana, nomeara a SA como Polícia Auxiliar do Estado. Por sorte, o bonde chegou nesse momento delicado e rapidamente embarcamos. O condutor logo fechou a porta e partimos. No entanto, o homem da SA nos perseguiu de bicicleta, aos berros. O condutor passou direto pelas estações seguintes até o homem da SA ficar para trás. Os passageiros aplaudiram. Esse comportamento da população não duraria muito tempo. 1936 foi o ano de virada para mim. Conduziu-me por um caminho que determinaria metade da minha vida, e eu ainda não fazia nenhuma ideia disso. Quantos anos de escola primária haviam terminado e me transferi para o Aloysium, o seminário e internato dos missionários de Marian Hill, fundado em 1910 em Lohr am Main, por uma conhecida. Minha mãe havia ouvido falar da criação da ordem masculina
romano-católica, atuante, sobretudo em missões da África. Ao visitar o internato, viu que seria uma boa preparação para minha ambicionada vocação ao sacerdócio. Embora hesitante no começo, meu pai acabou aceitando a decisão de minha mãe e declarou-se pronto para arcar com os custos. Para minha estadia no internato, minha mãe havia arrumado uma mala gigantesca que, ao ser carregada, se arrastava pelo chão. Na estação de Colônia, ela me sentou no trem e simplesmente se despediu. Fiz sozinho a viagem para minha nova vida. Durante o trajeto, sentimentos conflitantes se alternaram em mim. Por um lado, medo, temor e desespero. Por outro, uma agitação alegre e expectativa, algo no sentido de, finalmente. Por sorte, no trem havia outras crianças que me distraíram de meus pensamentos e proporcionaram uma viagem divertida. Quando o Aloysianum se tornou, por assim dizer, minha nova casa, frequentei a instituição Franz Ludwig von Hertel, em escola de ensino médio na região onde aprendi o latim e que recebera esse nome do príncipe bispo de Wolfsburg e Bamberg, nascido em Lohr am Main em 1730. Apesar das dificuldades econômicas dos anos 1930 até 1933, moraram cerca de 150 alunos no Aloysianum. Após a tomada do poder por Hitler, esse número regrediu devido à discriminação em relação às instituições monásticas de ensino. Ainda hoje, me lembro da construção de 3 andares influenciadas pelo barroco, com 3 edifícios transversais. Os corredores inundados de luz, as vidraças Jugendstil, as escadas com balaustradas em ferro fundido e corrimões de madeira, a igreja da instituição com cúpula em forma de cebola, no Aloysianum, eu me sentia em casa. Foi um belo período para mim. Em nenhum momento senti saudades da minha família, pois nesse novo mundo eu tinha muito mais possibilidades e liberdades do que na casa dos meus pais. E, o mais importante, finalmente não apanhava mais. Os padres eram bons, gostavam de nós e nos incentivávamos. Nunca ficávamos entediados, sempre estávamos ocupados. Esportes, caminhadas, aulas de música, apresentações teatrais, acesso a uma grande biblioteca, tudo isso nos era oferecido. Ali aprendi a tocar violino, fui membro da orquestra da casa e cantava no coro. A estadia no internato havia sido um grande presente dos meus pais. Percebi o quanto o Aloysianum significou para mim. Um dia de verão, no meu primeiro ano de internato. Fui com alguns alunos nadar no rio Meno, na margem, encontramos uma grande prancha, com a qual descemos o rio, como se estivéssemos em uma jangada. No entanto, os padres nos haviam proibido expressamente de fazer isso. De repente, vi o meu professor preferido em pé na margem. Ele também nos havia descoberto. Embora tivéssemos encerrado nosso passeio de jangada, no mesmo instante, ele mandou nos chamar e pediu explicações. Explicou que o nosso comportamento poderia ter lhe causado muitos problemas, caso nos tivesse acontecido alguma coisa, pois o internato era responsável pelo bem-estar e nossa segurança. Pelos 5 dias seguintes, iria refletir e se informaria nossos pais sobre o incidente. Isso significaria uma repreensão por parte do internato. Os dias que se seguiram foram um inferno para mim. Eu corria o risco de perder tudo, o que
tudo o que tinha começado tão bem e me feito tão feliz. Após 5 dias, fomos novamente convocados pelo professor, que proferiu as palavras redentoras. Nossos pais não seriam notificados, desde que prometêssemos nunca mais incorrer em tal aventura. Foi o dia mais feliz da minha vida, que na época havia acabado de começar. No entanto, a reação do professor nos mostrou uma outra coisa, que me encheu de profunda alegria. Senti que o professor me amava e eu o amava também. Eurico, vamos fazer uma pausa para você também poder respirar um pouquinho? Apesar de que agora ele está contando só um pouco da história, aí eu queria só fazer uma provocação aqui junto com vocês, porque nos 2 encontros anteriores nós chegamos a falar sobre o movimento interrompido, né? E como é que às vezes isso acontece, né? Como a criança se sente, como os pais se sentem. E aqui, quando o Bert Hellinger vai para esse internato, e vocês vão notar assim, ele vai muito jovem, não é? Com 11 anos de idade, assim, 10, 11 anos de idade, de 10 para 11 anos de idade, ele vai para esse internato. E aí, então, só para trazer para vocês um pouquinho daquilo que nós comentamos, como que essa criança se sente, né, com relação a esses pais. Né, os pais enxergam essa oportunidade, essa possibilidade de futuro nesse internato, né, nessa ordem aí dos Marine Hills, porque ali naquela época era uma grande possibilidade de estudo, né? Eles estudavam línguas, eles estudavam músicas, eles meditavam bastante. Em algum momento o Bert vai falar sobre isso, mas ao mesmo tempo, quem é pai aqui, imagine-se deixando o seu filho de 10 anos de idade partir de casa e embarcar, né, sozinho para esse internato. Não é fácil. E nem sempre a criança consegue perceber isso e entender, obviamente. Porque o desejo da criança mais profundo sempre é estar nessa segurança junto com os pais. Sempre é estar ali próximo dos pais. Né? Então, o Bert Hellinger vai e depois ele consegue perceber, né, que foi, assim, ele conta que foram os melhores anos da vida dele quando ele esteve nesse internato. Quem já passou por essa experiência pode também olhar um pouquinho para dentro de si quanta coragem se exige desses pais para permitir que uma criança possa vivenciar tudo isso. Não é? Eu me lembro, contando para vocês só para compartilhar, eu me lembro uma vez que eu lembro que era na 7ª série, eu acho assim, e eu estava em greve, a escola que eu estudava numa escola pública, assim, estava em greve, e aí eu tinha uma tia, que é irmã da minha mãe, e ela morava a quase 500 quilômetros dessa cidade. E aí os meus pais, percebendo aquela situação de greve que já perdurava, e eles disseram, bom, então você vai lá morar na casa da sua tia, vai estudar lá, porque tem uma escola que não está em greve. Então, eu senti, e eu posso compartilhar com você, assim, exatamente isso, assim, nossa, meus pais não me querem aqui, perto de mim, por que eles estão me colocando e me mandando para uma escola tão distante? E veja, isso fica assim, você fica, né, talvez assim, sem entender, tentando encontrar alguma resposta, mas também era uma criança. E só muito tempo depois que eu fui realmente entender quanta coragem esses pais tiveram também de mandar esse filho para ter uma possibilidade lá em um local distante que não teria se tivesse perto deles. E assim tantos outros atos assim, poderia falar, né, na minha vida porque aconteceram. Meu pai foi funcionário de um banco e mudava muito de cidade e mudava no interior do estado, e eu já não fui acompanhá-lo desde muito pequeno, porque eles entendiam que o melhor para mim era ficar em um determinado local onde o estudo fosse melhor. Agora, isso, como é que a criança olha para isso e como os pais olham para isso.
demorou muito tempo para eu realmente olhar para esses pais e agradecer por toda essa possibilidade. E como pai que hoje sou, enxergar quanta coragem esses pais tiveram e depositaram nesse filho para permitir que estivesse longe com tanta confiança. E aqui, né, nesse caso do Bert, a gente vê essa entrega desse filho para que, filho, vá ter futuro. E foi assim. E graças a isso, hoje a gente pode desfrutar de tantos descobrimentos do Bert Hellinger, né? Então, só para a gente também poder falar um pouquinho sobre isso, comentar algo e para o nosso querido Eurico respirar um pouco. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Compartilhar algo? Viveu alguma situação semelhante? Lembrou de alguma imagem da infância mais ou menos assim? Eu estava até olhando aqui no chat se tinha alguma mensagem também. Se alguém levantou a mão. Por enquanto, ninguém. Mas você comentando sobre a sua experiência, eu lembrei que eu dei um livro para minha avó que ele chama assim, Vó, me conta a sua história. E tem uma série de perguntas, começa pela infância e tudo mais. E aí, quando eu cheguei de férias de novo, ela me deu para ler uma parte do que ela já tinha colocado. E ela estudou no escola, no internato. Eu acho que era algo muito comum numa determinada geração, principalmente na geração da minha avó, e com meninas, essa questão de estudar no internato. E era na capital, minha bisavó colocou ela, eu falei, mas vó, a senhora nunca ficou revoltada com a voinha? Não, por que que eu ficaria? Foram anos muito bons, eu tive uma professora de português excelente, e ela só tinha memórias positivas desse momento. E eu já fui assim, falei, como é que ela não ficou revoltada, né, indignada com minha avó, com meu avô? Não, ela só fala memórias boas, assim, igual a Beth, os melhores anos da vida. Da vida, é. E realmente isso, né? Que lá atrás, quem tinha essa possibilidade de ir para um internato realmente é, era privilegiado, né? Nesse sentido, de ter ali à disposição o estudo, né? O aprendizado, os professores. Se vocês imaginarem lá atrás, né? Como os professores eram vistos, né, nesse momento, assim, então era realmente assim, você olhava, nossa, era o meu professor, assim, aquela admiração pelos professores, né? Você tinha um professor, alguém que lhe ensinava, educava, então isso tinha muita representação mesmo, assim. Podemos seguir, Eurico. Como na casa de meus pais, no internato, eu também circulava em um campo seguro, protegido da ideologia do nacionalsocialismo. Isso distinguia a nós que lá vivíamos dos outros jovens. Nenhum de nós foi para Jungvolk ou para Hitler-Jung. Portanto, não tínhamos contato com o sistema. Entretanto, em 1938, o Aloysianum pôde sentir a brutalidade do Estado nacional-socialista. Um dia depois que as tropas alemãs invadiram a Áustria, em 13 de março de 1938, Hitler mandou elaborar a lei da reunificação da Áustria com o Império Alemão. Para o dia 10 de abril, foi instaurado um plebiscito que deveria ser realizado tanto na antiga Áustria quanto no chamado Antigo Império, ou seja, na Alemanha. Um apelo à população dizia: nenhum voto poderá ser invalidado por descuido. Por isso, informe-se cuidadosamente antes de votar. Faça um X no círculo grande embaixo do sim. No entanto, alguns padres do internato, bem como algumas irmãs que trabalhavam na cozinha, não obedeceram e votaram não. A opção deles foi notada. Na mesma noite, após uma passeata em que carregavam tochas, vários homens da SA se reuniram na frente do Aloysianum e picharam o muro com as seguintes inscrições:
em letras garrafais: aqui moram traidores, e nós votamos não. Em seguida, quebraram cerca de 200 janelas. Em meu dormitório também voaram pedras. No dia seguinte, o diretor e o administrador do internato foram detidos preventivamente. Esse procedimento não se submeteria a nenhum controle jurídico e era aplicado, sobretudo, contra opositores do regime. Na maioria das vezes, por eles se esperava posteriormente um longo período de sofrimento, com frequência até o assassinato em campos de concentração. Para nós, alunos, as férias iniciaram nesse dia. Por 2 semanas, fomos para casa. Também nos anos seguintes, fui testemunha no Aloysianum da insanidade do regime nacional socialista. Começou com o famoso 1º de setembro de 1939, quando Hitler anunciou hashtag revidaremos a partir de 5h45. Com a invasão da Polônia, estava deflagrada a Segunda Guerra Mundial, que custou a vida de quase 60 milhões de pessoas. Após a política de esperar para ver o que acontece, 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra ao Império Alemão. Porém, já em 1938, a liderança do partido havia iniciado clandestinamente os planos para a evacuação da população em áreas de fronteira, o que teria consequências graves para o Aloysianum. 2 dias após o início da guerra, foram tomadas as primeiras providências para as medidas de evacuação. Pouco depois, as administrações regionais foram informadas de que, a qualquer momento, eram esperados refugiados vindos, sobretudo, da chamada Zona Vermelha. Tratava-se de um cinturão fronteiriço de 20 quilômetros de largura, que se iniciava na margem esquerda do Reno, na região das colinas conhecidas como Eifel, e seguia pelo rio até abaixo de Karlsruhe, e dali a faixa de terra da margem direita chegava até a fronteira com a Suíça. Em 3 de setembro, os habitantes, chamados de repatriados, receberam a ordem militar de liberar as áreas residenciais. Por um lado, desse modo, seriam protegidos do iminente perigo da guerra. Por outro, garantiriam a mobilidade de Wehrmacht das Forças Armadas. Só eram permitidos 30 quilos de bagagem por pessoas. As casas abandonadas não deveriam ser trancadas e todo o gado deveria ser deixado no local. Os repatriados foram levados para o interior do Império Alemão. O mesmo aconteceu conosco. No Aloysianum, toda a parte inferior do edifício foi confiscada para se tornar alojamento para um grande grupo de pessoas. Somente pouco menos de um ano depois, após o término da Batalha da França e a assinatura do segundo armistício de Compiègne, que deportados puderam retornar à sua pátria. Contudo, em seguida, o Aloysianum continuou sendo utilizado pelos nacionalsocialistas para suas finalidades insanas. Assim, em 1940, foi transformado em um campo de repatriados alemães do leste. Já no início da Segunda Guerra Mundial, Hitler havia deixado claro que estava planejando uma reorganização completa da Europa. Em seu discurso de 6 de outubro, diante de Reichstag, anunciou uma consolidação étnica de terras no leste e no sudeste, com o lema "De volta ao Império". Os nazistas planejaram a construção de um grande império alemão. Por isso, os colonos alemães e imigrantes de origem alemã estabelecidos na Europa Oriental deveriam ser
reconduzidos às fronteiras do Reich. Entre eles, cerca de 500 mil de pessoas de países bálticos, da Bessarábia, da Volínia, da Bucovina e da Dobruja, da Croácia, da Sérvia e até o mesmo do sul do Tirol foram afetadas. A pré-condição para essa migração em massa foi o Pacto Molotov-Ribbentrop, Hitler, Stalin e Part, em 1939, que estipulava quais regiões da Europa Oriental caberiam à União Soviética. Como indenização, os repatriados receberiam terras desapropriadas na Polônia, ocupada pela Alemanha, no Protetorado da Boêmia e Morávia e na Baixa Estíria. Por isso, antes do ataque à União Soviética, poloneses e judeus das áreas reservadas aos Volksdeutschen foram expulsos ou confinados em guetos. Essa política de colonização estava estreitamente ligada ao Holocausto. Assim, por exemplo, Adolf Eichmann atribuiu a uma série de deportações de judeus a seguinte abreviatura: assinatura: Liberação para alemães da Lituânia. Como diretor do departamento 4D4, Imigração e Desocupação, a partir de 1941, o departamento 4B4, Questões Judaicas e de Desocupação, do Departamento Central de Segurança do Reich, desde dezembro de 1939. Eichmann foi um dos principais responsáveis pelo assassinato de 6 milhões de pessoas. Por fim, Heinrich Himmler, que a partir de 1943 se tornou ministro do interior do Reich e um dos principais responsáveis pelo Holocausto, já em outubro de 1939 havia sido nomeado comissário do Reich para o fortalecimento da nação alemã, sendo, portanto, encarregado do programa de volta ao Império. 10 mil repatriados também foram levados para as regiões do Reich, mas grande parte deles, ao contrário das pretensiosas promessas, passou a viver em acampamentos. Para acomodá-los, as autoridades confiscavam, de preferência, as construções da Igreja Católica. Assim, cerca de 400 pessoas das mais diferentes origens, culturas e visões de mundo também se encontravam no Aloysianum, numa morada. Nessa época, éramos apenas 55 alunos. Apenas um andar de dormitórios ainda podia ser utilizado por nós. Por fim, em 1941, os nazistas ordenaram o fechamento do internato. Para mim, era chegada a hora de voltar para a casa dos meus pais. Nesse meio tempo, minha família havia se mudado para Kassel, onde meu pai trabalhava em uma fábrica de armamentos. Passei a frequentar o tradicional Friedrich Gymnasium, na mais antiga escola de ensino médio na cidade, fundada em 1779, onde os irmãos Grimm também ingressaram em 1798. A partir de 1874, seu aluno mais importante fora o príncipe Guilherme da Prússia, futuro imperador Guilherme II, que ali concluiu seus estudos em 1877. Tal como a instituição, Franz Ludwig von Hertel, em Lohr, no Friedrich Gymnasium, também se dava especial valor ao latim. Isso era importante, sobretudo em relação ao meu desejo de me tornar sacerdote. Até hoje, o latim é a língua oficial do Vaticano, embora perca mais espaço para o italiano, e foi somente no Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, que se decidiu abolir o latim como língua oficial no serviço religioso.
Eurico, como que você tá? Você quer continuar lendo? Porque essa parte tá falando um pouco da história. Uhum. Tudo Beleza. bem para você? Se quiser respirar um pouquinho, dividir com alguém, você fala aí, então. Não, tranquilo. Vamos lá. A pronúncia no alemão é péssima, tá? Aí vocês vão me perdoar. Fica por conta a hora que o Renê voltar, ele me corrige. Então, o alemão não está aqui hoje para corrigir a gente, então a gente finge que está tudo certo. A Larissa pode dar uma ajuda aí, né, Larissa? O Marcos Castro, ele está escondendo o jogo. Nós temos poliglotas aí, ó, e até aproveito, né, se alguém do grupo tiver esses conhecimentos, sinta-se à vontade para nos ajudar, viu? Tem muita gente nova aí. Boas-vindas a todas que chegaram aí, viu? Aproveitando que o Marco fez essa parada, alguém gostaria de comentar algo, seja da parte histórica mesmo, que tenha algum conhecimento aí? Assim, o Eurico dá uma respirada. O pessoal tá quietinho A gente hoje. falou muito sobre o Eichmann, né? Exatamente. Então, falamos muito sobre ele, sobre a obra da Hannah Arendt, né? Que é muito importante, né? Ele traz uma visão assim bem diferente do que normalmente se tem, né? Da banalidade do mal, do quanto nessa época o mal era banalizado. Ou seja, o certo na época do Eichmann era ser realmente um assassino, vamos dizer, ou conduzir as pessoas para a morte e estava tudo certo. Era um padrão vigente na época, né? Aliás, parece que tinha alguém que ia fazer algo e falar para nós sobre a banalidade do mal, não era? Verdade. Com essa não. Verdade mesmo, Tá né? tão quietinha aí, olha lá, assim, ó, veja, ela até tirou a câmera para ninguém perceber que ela ia falar pra gente. Não, eu estou acompanhando a leitura e estou providenciando outras coisas que eu preciso para o serviço, mas assim, eu estou super antenada. Ela está exercendo o dom da ubiquidade hoje. Tá, ela tá assim. Alguém falou alguma coisa aí no chat, Lari? Fui eu mesma. Eu coloquei o nome do livro, o que o Eurico está mencionando, onde é feito todo esse relato sobre a banalidade do mal, o livro que a Hannah Arendt escreveu. Esse aqui. Ok. Continuamos? Eu tenho uma questão que eu queria abordar, Marcos. Só aproveitando, né, e eu sempre faço essa observação, porque para mim ela é muito relevante. 33 participantes, 5 homens, 27 mulheres. A direção da humanidade é feminina. E aí vocês vão me permitir, eu quero agradecer a Janine, que foi colega do final de semana aqui da imersão do Instituto Imersa Vida. Obrigado por ter vindo, viu, Janine? A Janine é advogada também, e aí em nome dela... Tá bom? Bem-vinda, viu? E quero dar as boas-vindas também para o Antônio Henrique, que veio reforçar o time masculino aqui, né? Precisa energia masculina também, tá bom? Quem é novo no grupo, sinta-se bem à vontade. Aqui a gente tem uma dinâmica bem gostosa, conduzida aí pela Larissa, pelo Marcos e pelo Renê. E o Eurico também, ele é da diretoria, está sempre aí, a Cleusa, tem um monte de gente que está sempre aí, desde muito tempo, né? Diretoria entre aspas, né? Porque aqui é muito horizontal. E no grupo do Facebook Direito Sistêmico, a gente tem aí as publicações, e na página do Hamilton e da Alice Satin, né? Eu vou pôr no grupo, no chat aqui, os links para facilitar para o pessoal novo acessar, tá bem? Eu vou cuidar disso agora. Ô Marcos, a questão essa coisa da construção da boa consciência do nazismo, né? Essa narrativa aí é exatamente isso, né? Que a publicidade, né? O trabalho ideológico, ele é capaz de modificar uma consciência nacional, né? E
eu acho que esse é um aprendizado que dessa leitura a gente pode obter, né? Aí, e eu fiquei espantado de ver, conhecendo essa história do Bert, da família, dos pais. Eu vi outro dia num grupo um debate dizendo que Bert Hellinger seria nazista, porque teria servido ao exército alemão. Eu falei, por isso não, eu fui bancário e não sou banqueiro, eu não sou capitalista, né? Não é por isso. Aí, se tiver alguma questão sobre isso, se você já falou, porque meu filho me ligou uma hora aqui, feliz da vida, porque ele foi selecionado como tenor no coral da igreja. Aí eu abaixei o som e não acompanhei. Então, se essa questão que eu coloquei tivesse sido abordada, depois eu vejo. Obrigado, viu, gente? E repito as boas-vindas a todas e a todo mundo que está aqui, né? Muito obrigado. Obrigado, Marco. Nós não falamos especificamente aqui das consciências ou algo parecido. No grupo passado a gente chegou a falar um pouquinho, rapidamente, né, sobre isso, mas é realmente isso que você traz do quanto essa consciência coletiva atua de forma inconsciente em todos. Né? E quando a gente traz isso, eu não vi o filme ou o livro, né? E até preciso ver isso daí, porque vocês falaram tanto. E quando a gente entra dentro dessa consciência e que a gente olha isso também de uma forma ampliada, você vai percebendo como são as tarefas dentro dessa consciência. Como pessoas são tomadas, são capturadas para desempenhar determinadas tarefas. E isso não foi diferente nessa época, né, com tudo o que aconteceu. E quando falam do Hellinger, nem ele ficava se defendendo. Né? O Hellinger falava assim, a realidade está aí e ela mostra o que é. E eu vejo que, às vezes, as pessoas entram nisso também, assim, né? De querer mostrar algo, de defender algo, e também porque atua por trás disso uma consciência maior, que aí movimenta algo em você pessoalmente. Então, sempre que se levantam bandeiras, não é? Existe uma consciência maior aí também que está atuando, uma informação maior de um sistema ou de um grupo. Né? E aí entra novamente naquilo que a gente sempre falou aqui, da boa e da má consciência, de que quando eu estou defendendo algo desse grupo, defendendo normas desse grupo, defendendo valores desse grupo, eu estou totalmente de boa consciência e para mim aquilo é o certo. É totalmente certo agir daquela forma. Não é? E uma vez a gente leu algo aqui que falava assim, cada um invoca o seu próprio Deus. Né? Quantos conflitos acontecem e cada grupo se matando, e aqui nós estamos falando de uma Segunda Guerra Mundial, cada um defendendo com muita veemência o seu próprio valor. E aí o conflito permanece e o conflito aumenta. Né? Então, essa consciência de grupo, sim, essa consciência coletiva tem um grande efeito e aqui não é diferente. Então, não sei se era mais ou menos nesse sentido, Marco, que você queria falar algo assim? Despertar algo aqui nas pessoas? Ok, está fazendo um sinalzinho de ok aqui. Seguimos, então? Seguimos, Eurico. Vamos lá. Em meu novo lar, encontrei-me novamente em ambiente de opositores do regime. Ao nosso lado vivia a família Franz Josef Wumerling, cujo filho travei uma estreita amizade. Desde 1931, o Sr. Wumerling, católico fervoroso, era membro do Conselho Regional e chefe do Departamento de Finanças Provincial de Kassel. Estava entre os poucos funcionários de sua época que, após a tomada do poder por Hitler, se recusaram terminantemente a se filiar ao NSDAP, por falta de confiabilidade política em 1939.
Foi aposentado compulsoriamente. Mais tarde, se tornaria o primeiro chefe da chancelaria do governo Adenauer após a fundação da República Federal da Alemanha e de 1953 a 1962 assumiria o Ministério da Família. Na Alemanha do pós-guerra, o Ummerling era bem conhecido, sobretudo das famílias numerosas, pois foi ele quem introduziu as passagens de trem com descontos que no jargão burocrático eram chamadas de atestado para redução de preço da passagem para as famílias com muitos filhos, e na linguagem popular simplesmente de Ummerling. Na casa dos Ummerling era frequentada por muitos jesuítas. O modo de se falar e conversar, a mente aberta e a excelência intelectual, a formação profundamente teológica e filosófica, mas também a disciplina deles, me impressionaram sobremaneira. A diferença de outras ordens, renunciavam aos trajes religiosos e não viviam reclusos em mosteiros. Não eram obedientes no sentido tradicional, pois cada um deles era autônomo. Com grande respeito, vi-me diante da liberdade intelectual deles. Não sem razão, até hoje, os jesuítas são considerados os expoentes intelectuais da Igreja Católica. Na época, seu carisma me fez bem, pois eles eram o contrário dos nacional-socialistas. Durante o período do nazismo, eram vistos como inimigos públicos. Muitos foram proibidos de fazer sermões, mandados para campos de concentração e assassinados. Minha admiração pelos jesuítas foi tão grande que pensei em me tornar um deles. No entanto, algo me impedia. Muitos jesuítas tinham que se tornar professores, e isso eu não conseguia imaginar para mim. Para lecionar durante décadas, eu não precisaria entrar para uma ordem, nem me tornar sacerdote. Assim pensava eu na época. Então, preferi unir-me aos missionários de Marian Hill. Contudo, muitas vezes a vida nos reserva justamente o que não desejamos nem podemos imaginar. Nunca eu poderia imaginar que um dia me tornaria um professor na África do Sul. Na época, ingressei em um pequeno grupo católico de jovens que havia sido proibido e que aparentemente era observado pela Gestapo. Os encontros regulares eram clandestinos, porém sempre apareciam membros da juventude hitlerista em minha casa para me levar para prestar serviço. Minha mãe sempre dizia que eu não estava. Entretanto, a certa altura, minha ausência se transformou em uma ameaça iminente para minha família. A pedido dos meus pais, a cada 14 dias passei a tocar violino em uma orquestra da juventude hitlerista. Em 1943, um ano antes de concluir a escola, terminei o 7º ano do ensino médio. Já em 1936, esse período havia sido reduzido para 8 anos. Por trás dessa redução, havia o fato de que, desse modo, o Wehrmacht poderia ser equipada o mais rápido possível com aspirantes que estivessem disponíveis mais cedo. Com os meus colegas, também fui convocado para o Arbeitsministerium no mesmo ano. Friedrich Gymnasium foi destruído por um bombardeio. O fim do meu período escolar foi também o fim da minha juventude. Pela frente, eu tinha anos de horror, medo da morte, fome e luto. Isso aqui é interessante falar. E aí a Cleusa que trouxe aquele livro Um Lugar para os Excluídos, ali também o Bert vai falar assim, olha, tem um tópico que ele diz lá assim, professor eu não quero ser, né? Então o Bert Hellinger falava isso assim, que ele não queria ser professor.
E aí, quantas vezes a gente já comentou isso aqui, né? Que talvez daquilo que eu tenho o maior receio, o maior medo, e ali eu fico e sou tomado também por aquilo. Né? E logo ele se transformou em professor. Né? Mesmo não sendo na ordem dos jesuítas e entrando na ordem dos Marian Hills, ele vai para a África e logo é professor e se torna inclusive diretor, né, de uma grande escola. Então, isso daqui, chamar um pouquinho a atenção para isso, de aquela frase que o Bert disse para nós, assim, olha, tudo aquilo que eu rejeito, eu acabo me tornando prisioneiro disso mesmo, né? Até que um modo, de alguma forma, isso me toca. Isso realmente me toca e eu preciso olhar para isso de uma forma bem mais ampla. Aqui, esse Arbeitsdienst é um trabalho que eles tinham que fazer, assim, eram forçados a trabalhar por algum período, assim. Eu acho que aqui ele fala. Prestação de serviços obrigatórios por 6 meses, eles tinham que trabalhar, então o Bert também foi convocado. Aí, Marco, eu lembrei quando você falou ali dessa questão de servir ali, não é? Ser convocado, mas é assim, que opção? Que opção teria, não é? Para escolher ir ou não ir, escolher participar dessa ordem aqui, eles tinham essa ordem dos jovens, né, que pertenciam ali a Hitler. Então, assim, era um momento em que qualquer passo que você desse e que demonstrasse que você estava contra o Estado, ou mesmo que não estava contra, mas que não estava a favor, você poderia ser assassinado. Você certamente sofreria represálias e também a sua família. Então, que livre-arbítrio que a gente pode falar nessas situações, que liberdade, né? Que a gente até falou aqui sobre liberdade, assim, qual a liberdade que me convida e que me chama numa situação como essa? Eu vou agir como aquele rebelde, né, pura e simplesmente, quer dizer, assim, como aquele cavalo que cada vez recebe mais e mais açoite e está amordaçado, né? Então, assim, a liberdade tida como a estupidez. O Bert Hellinger fala isso para nós. Ele coloca a liberdade como 3 aspectos. Um dele é a estupidez, né? Quer dizer, você sabe que aquilo não é possível e ainda se debate o tempo todo. E depois uma liberdade que ele fala do remorso, né? Que ele dá até aquele exemplo do capitão ali que fica e até o barco afundar, assim, e tem esse remorso, e depois essa liberdade da compreensão. Aí sim, uma liberdade que atua em nós como uma compreensão. Né? Algo que eu vejo, algo que está presente, algo que a realidade me mostra, dura como seja, mas que eu posso ver, que eu posso enxergar e também compreender algo a partir dessa realidade. Então, só para falar um pouquinho desses aspectos da liberdade aí, atualmente eu vi várias pessoas comentando sobre liberdade, e aí olhem esses 3 aspectos que o Bert traz para nós, que é bem interessante quando ele fala sobre isso também. Larissa? Normalmente, só para falar para o pessoal que está chegando, assim, normalmente a gente acaba debatendo bastante, tem, né, assim, muitos tópicos, mas aqui o livro está trazendo uma parte histórica, então acaba que realmente é para a gente conhecer um pouquinho, assim, de como foi essa história do Bert Hellinger, mas sinto-se à vontade também aí. Está sendo novidade para mim esse novo livro agora aqui também, né? Porque antigamente a gente não avançava muito nos livros porque os debates eram grandes. Mas tem uma pergunta aqui, que esse grupo, né? Esse grupo nunca é SUSE. Oh, a pergunta, o Antônio fez a seguinte pergunta. Hitler, na visão sistêmica, estava a serviço de quem? Eu sei que nós passamos já um pouquinho do nosso horário, então se você achar que não é possível responder, a gente... Não é nem achar que não é possível, não. Talvez outros até apontem uma visão diferente, assim. É o Antônio que fez a pergunta? Antônio, não sei se ele consegue abrir a câmera dele. Sim. Eu posso dizer para o Antônio assim, olha, Antônio, Olha ele aí.
Cadê o Antônio? Deixa eu procurar Dá ele um aqui. tchauzinho, Antônio, de novo. Ó. Ah, o Antônio está aí. Quer falar, Antônio? Olá, boa noite. Então, dentro da visão sistêmica, essa introdução, né, desse contexto histórico, né, da vida do Bert, me veio esse questionamento, né? Hitler, com toda essa situação bárbara que aconteceu na história da humanidade, e olhando, né, como é o funcionamento dos sistemas, ele está a serviço de quem, né? O que aconteceu com Hitler que levou a tudo isso? Sim. Olha, é bem interessante assim trazer isso dessa visão sistêmica, não como forma de classificar algo, né, como um método assim que eu possa enquadrá-lo dentro de uma determinada caixa ali, e também olhar um pouquinho sobre o que acontecia lá naquela época. A visão sistêmica, o que ela traz para nós, Antônio, é assim, todos nós, né, temos uma tarefa, todos nós estamos a serviço, e o Bert falava isso assim, olha, a serviço de algo maior. E eu costumo dizer também isso porque, mesmo que eu não compreenda, e aqui, nesse momento, nós falamos lá de Segunda Guerra, né? Nós estamos lá de 39, 45, todo esse período. Se nós estamos falando assim, mesmo que eu não compreenda por que é que aquilo é feito, para que aquilo acontece, também é capturado por essa força superior e está a serviço de algo maior que eu também não posso dizer o que é, que eu também não compreendo. Porém, que tem um grande serviço na humanidade como um todo. Muitas vezes é preciso acontecer um grande conflito para que a humanidade possa olhar realmente para a paz, para que a humanidade como um todo possa olhar para algo que caminhe em favor da paz. As consequências são nefastas, por assim dizer. Aí o Bert tem um livrinho que chama Conflito e Paz, e é muito legal esse livrinho do Bert, porque ele traz várias dessas reflexões. Qual é o preço que se paga para que, com aquele conflito e com toda aquela situação de dor e sofrimento que está acontecendo naquele determinado momento e que talvez ninguém compreenda, precise acontecer para que esse conflito seja realmente olhado de uma forma mais ampla, que está a serviço de ampliar justamente esse olhar, não só desses envolvidos, mas como de todos nós. Então, assim, não consigo te dizer a serviço de quem Hitler estava, mas sim alguém que foi capturado para desempenhar uma tarefa em que a humanidade precisou sim olhar para esse conflito para caminhar em direção à paz. E aí a gente olha para essa história, a gente vê tudo o que aconteceu lá na Europa, na Alemanha, e a gente vê hoje, então, como é que estão, não é? O que é que precisou acontecer e o preço que se pagou também por tudo isso. Então, só para dizer para você assim, que essa visão sistêmica não compreendo, mas sei que existe uma força superior a tudo isso e que essa pessoa está capturada a serviço também de algo para muitos. Não tem como identificar para você algo muito restrito, tá, Antônio? E a Larissa está mostrando ali, ó, tô vendo agora aqui, o livrinho que eu falei que chama Conflito e Paz. Porque nesse livro também o Bert vai falar desses grandes conflitos, não é? Essas grandes guerras. E também tudo isso que eu falei desse serviço a serviço de algo maior acontecem nos grandes grupos, nos grandes eventos em que muitos estão conectados, interrelacionados a serviço de algo que talvez lá atrás se olhe e fale, isso é ruim, isso é muito ruim, não é? Porém, na visão sistêmica, dentro de uma consciência maior, a gente sai dessa visão do que é bom e do que é ruim para entrar nessa visão mais espiritual ou consciência espiritual que olha com benevolência para todos. E Bert Hellinger
uma vez escreveu, inclusive, uma carta, quando ele fala assim, do Hitler, olhando para o Hitler como um ser humano, e sim, foi muito atacado, principalmente lá na Europa, por ter esse olhar para essa pessoa como um ser humano. Então, isso é muito difícil, e até hoje, se alguém manifesta algo dessa forma, isso inicialmente choca, para depois talvez olhar de uma forma bem mais profunda. Ok? Maravilha. Mais na frente, esse assunto é retomado, né? Ele vai aprofundando. Também nós vamos conhecendo um pouco mais por ele mesmo, né? Por Bert mesmo. Sim, sim. Eu vi que alguém escreveu mais alguma coisa aí no chat, aí, Larissa. Senão o Renê fica falando que eu sempre deixo coisa para ele, hein? Não são perguntas, são comentários. O pessoal falando interessante a visão, que mesmo sendo histórico é interessante. E a Viviane também falando aqui que uma pessoa fez uma crítica no blog. Mas, enfim, como você mesmo falou, né? O Bert nunca teve essa postura de se defender, né? Gente, olha, o Bert, ele falava assim, realmente, não me importo, assim, com isso, né? Com esses posts hoje, né? E talvez alguns dizeres. E ele dizia sempre assim, olha, a realidade realmente mostra aquilo que é. E com o tempo, a gente percebe aquilo que segue com força e aquilo que vai se dissipando. Não é que ele não queria entrar em debates ou discussões, mas ele simplesmente estava ali aberto para a realidade. Isso também existe e tem um espaço. Até quando isso fica, vamos ver. Maravilha. O Eurico quer falar alguma coisa, Larissa. Seria só para a gente traçar um paralelo aí, né? Que fica quase impossível a gente não fazer essa leitura, né? A gente falou de início da Hannah Arendt, e a Hannah também foi, quando ela trouxe um olhar diferente, né, daquilo que se esperava do Eichmann, por exemplo, ela foi muito repudiada, também foi muito criticada, sofreu assim muitas retaliações, porque ela teve essa visão, esse olhar para que o mal naquele momento ele estava banalizado, né? Então, quando ela tentou fazer uma leitura mais ampla do que estava se passando, o que havia ocorrido, ela também sofreu muitas críticas, né? E o Bert sempre teve esse olhar, essa postura de ampliar o olhar de um lugar diferente do que está se olhando no momento. Então, isso sempre vai trazer as pessoas que não estão olhando para essa amplitude, né? Ampliando o olhar, como a Hannah fez, como o Bert fez muito, ensinou muito isso para a gente, né? Então, é comum acontecer isso quando a gente faz uma proposta diferente, né? Olhar de um ângulo do Bert. Isso é muito bom de falar, e talvez tenham pessoas novas, quando nós citamos aqui sobre isso da boa e da má consciência, né? Então, é justamente assim, eu coloco aquilo como mal, porque para mim, dentro do meu sistema, existe uma consciência familiar que mostra para mim que aquilo, dentro do meu valor, é considerado como algo horrível, incorreto, feio, mal. Não é? E aí, isso, dentro de um outro sistema, pode ser considerado normal. É assim dentro desse sistema. Aqui, dentro desse sistema, se faz dessa forma. Não é? Então, assim, quando nós ficamos presos nessa consciência pessoal, que sempre pergunta assim, o que é preciso para eu pertencer aqui nesse grupo? Essa é a pergunta da consciência pessoal. O que eu preciso fazer para permanecer aqui? Você precisa, como lá atrás, por exemplo, matar. Aqui, essa é a tarefa. E ali ele permanece. E depois vem todo um questionamento que está um questionamento moral, um julgamento, mas isso é ruim.
E isso é ilegal. E aí começam os julgamentos também. Para a gente fazer uma olhada sistêmica com relação a isso, eu preciso estar realmente um pouco distanciado dessa moral e desses julgamentos, para que eu possa, sim, compreender que algo então acontece e que talvez naquele momento eu não saiba sequer o motivo pelo qual isso acontece. Ok, Lari? Ok, o pessoal está te agradecendo muito, dizendo que foi muito legal. E nós deixamos ali anotado algumas indicações sobre o livro que a Hannah Arendt escreveu, é Eichmann em Jerusalém. E ela fala sobre o julgamento dele, é isso que justamente o Eurico está falando. E tem um filme na Netflix chamado A Solução Final, que é, não vou dar spoiler, né? Porque bem legal o filme, ele ilustra. Eu já ia contar a historinha toda, enfim. Mas é isso. Ainda bem que eu controlei. O Marco está falando que tem uma pergunta. Tem uma pergunta, Marco? A gente já passou um pouquinho muito do nosso horário. Agora você vai deixar sua pergunta para o René, então, senão não vai ser assim, exatamente. Né? E não é a minha pergunta, é a do Antônio. Ah, o Antônio. A serviço de quem? Mas nós já respondemos. Mas eu acho que tem mais coisas aí, sabe? Por exemplo, tem muita coisa. Né? Por exemplo, no final de semana agora, e nós conversamos muito sobre isso, né? Eu, por exemplo, teve uma constelação na minha formação em que eu, que sou um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né? Eu estava representando a esquerda. E tinha um grupo de pessoas representando as vítimas da esquerda. Isso para mim foi muito forte, foi muito desafiador. E foi ali nessa constelação que eu optei por sair da guerra e ir para a paz. Tá? Foi muito impactante isso. E na imersão desse final de semana, eu, uma pessoa de esquerda, constatei que eu sou igual ao Bolsonaro nesse aspecto de ter sido especialista em guerra. Isso para mim foi muito impactante. Quer dizer, essa pergunta do Antônio, a serviço de quem? A serviço do quê? Né? Quer dizer, o Marcos colocou muito bem, a serviço da paz. Né? Não deixou de ser a serviço da paz num processo histórico de evolução da humanidade. Mas eu acho que o René, ele pode, até por tudo que ele, né, tem, eu queria dar esse presentinho para ele também, ouvi-lo também sobre isso. O René, como alemão, vocês viram que na aula passada, né, ele pode falar algo de um outro lugar, porque também vivenciou algo como reflexo, né, de tudo isso que aconteceu. Uma coisa eu quero falar para vocês assim, olha, então, às vezes, nós colocamos aqui uma visão geral. Quando eu coloco dentro de uma constelação, e é importante que vocês também tenham isso, você pode olhar algo e perceber algo naquela constelação, e eu olho a mesma constelação e percebo algo diferente para mim. E especialmente quando nós trabalhamos nesses movimentos que nós chamamos de movimento do espírito, e movimentos que nós não falamos e que nós deixamos atuar profundamente aquilo em nós, cada um percebe algo. Cada um tem um insight importante que movimenta algo dentro de si, sem que aquilo seja uma verdade tão apenas aquela verdade absoluta. Mas sim, por isso que é bom quando também deixamos isso geral, para que a gente não estreite aquilo que aconteceu na constelação e que vai ganhando força e vai se ampliando durante muito tempo. Então é bom, sim, quando a gente tem algum insight naquela constelação, mas ainda assim saibam, aquilo é apenas uma parte do que toda a constelação tem para oferecer. Todas as vezes que eu vejo alguém assim sair da constelação e falar, agora eu entendi tudo, ela restringiu
essa constelação apenas um aspecto, que talvez para ela seja importante, sim. Porém, quando eu permito que isso possa atuar em mim de uma forma muito mais ampla, com o tempo eu também vou ganhando cada vez mais compreensões com a própria constelação. Então, cuidado ao olhar de forma muito restrita, porque isso é uma observação, é algo próximo, porém eu posso perder uma amplitude que tem por trás de tudo isso. E quando muitas vezes eu saio da constelação e saio assim, o que é isso? E eu não entendi quase nada de tudo isso. Esse é o momento que você tem que deixar atuar dentro de você. Porque entender está aqui, né? Eu entendo muitas vezes apenas com a razão. Quero compreender e aprender aquilo que eu vi. E dentro da constelação, um movimento mais profundo é justamente assim, você deixar ser tocado por aquilo que inclusive você não compreendeu, mas que de algum modo movimenta algo em você. Porque a gente sabe quando movimenta, porque também incomoda, porque também nos impulsiona, porque também leva adiante. Então, muitas vezes eu prefiro deixar assim mais amplo, porque eu sei que cada um, quando eu falo uma palavra dessa que eu deixo amplo, para o Antônio representa algo, para a Bruna representa outro, para a Larissa chega de uma outra forma, porque cada um está vivendo um momento e um movimento dentro de si. E assim a gente pode caminhar com todos para que todos aproveitem da constelação ou de uma explicação ou de uma percepção que chegou aqui à luz no grupo. Meus queridos, muito obrigado. Próxima semana o Renê está por aí, ele tira todas as dúvidas do alemão que ficou. Obrigado, viu, gente? Uma ótima noite. Larissa, algum recado, algo? A Carolina, ela falou o nome certo do filme. É Operação Final. E o pessoal está te agradecendo muito e dando joinha e dizendo que foi bem legal. Receba o nosso carinho, Marquinhos. E até a próxima terça, pessoal. Um beijão. Cuidem-se bem. Até. Beijos. Beijo. Até a próxima.